Confira os destaques desta sexta-feira, 9 de junho de 2017. Mapa da violência mostra que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio é quase 3 vezes maior que o de um jovem branco. Câmara de Manaus arquiva projeto que proíbe a ação de flanelinhas porque vereador não foi reeleito. Deputada realiza audiência pública contra a Manaus Ambiental. Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas realiza um evento para promover e arrecadar fundos para a construção da sede. E a instabilidade política tira Jogos Universitários Brasileiros do Amazonas. Horas 31 minutos e a previsão do tempo para esta sexta-feira é sol e aumentando de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 33 graus, a mínima de 23 graus. A umidade relativa do ar está em 58%, portanto, uma temperatura amena esperada para essa manhã de sexta-feira em Manaus. 5 horas e 32 minutos e a gente já vai com as primeiras informações das ruas da cidade de Manaus com Yolanda Mendes. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nossa equipe de reportagem já nas ruas de Manaus. E ontem o Ministério Público Federal do Amazonas expediu uma recomendação ao governo do Amazonas para alterar o nome de bens públicos estaduais com nomes de pessoas vivas. O governo do estado possui o prazo de 30 dias para alterar o nome do Hospital e Pronto-Socorro Delfina Abdel Aziz, da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e do Centro Cultural Tiago de Melo, localizados aqui na capital. O Ministério Público Federal também recomendou aí a alteração do nome do Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes, o Bombódromo, que fica em Parintins, e também da Escola Estadual Indígena Eduardo Braga, no município de Nhamudá, e de escolas estaduais com o nome Amazonino Mendes, identificadas em alguns municípios como Itapiranga, Apuí, Boa Vista dos Ramos e também Nhamudá. A recomendação prevê que o governo instaure no prazo de 30 dias um grupo de trabalho para identificar outros bens estaduais com nomes de pessoas vivas, além de permitir a adoção de medidas visando cumprir a lei. Na semana passada, na verdade no mês passado, no mês de maio, o Ministério Público já tinha expedido essa recomendação à Prefeitura de Manaus, dando o prazo de 30 dias para alterar os nomes dos bairros Alfredo Nascimento e Amazonino Mendes, além das ruas Alfredo Nascimento, localizadas aqui no bairro Aleixo, no Mauazinho e também Alvorada, e a rua Amazonino Mendes, que fica lá no bairro Santa Itelvina. O Supremo Tribunal Federal e também o Conselho Nacional de Justiça se manifestaram a respeito da impessoalidade em relação aos bens públicos, reconhecendo a ilegalidade do ato de atribuir nomes de pessoas vivas a bens públicos. Então, o governo do Amazonas tem o prazo de 30 dias para fazer essas modificações. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda Mendes. E aqui os principais portais da cidade destacam o início da vazante do Rio Negro. Isso, o Rio Negro desce 4 centímetros e o CPRM aponta para início da vazante de Manaus. Nós já demos essa notícia para você, adiantamos na última quarta-feira, quando entrevistamos o Valderino, que é o responsável pela medição da medição dos rios aqui no Porto de Manaus, no centro. E ele adiantou que no sábado a cota atingiu 29 metros, mas aí já na segunda-feira o rio já tinha descido, na verdade, isso era certeza, 1 centímetro. Quando entramos em contato com ele, isso na terça, ou melhor dizendo, quando entramos em contato com ele, ele fez uma nova medição, mais 1 centímetro. E aí, os principais portais destacam hoje, né, Ítalo, que já foram 4 centímetros aí da descida do Rio Negro, portanto, aquele fenômeno conhecido pelos amazonenses como repiquete,
parece que não vai acontecer, não é isso, Ítalo? Isso, só fazendo uma complementação a essa informação, Carlos, de acordo com o último boletim da cheia, divulgado então pela Defesa Civil do Estado, 35 cidades do Amazonas ainda estão em situação de emergência por conta da cheia nos rios do estado. No período de cheia, o Rio Negro, 62 mil famílias foram afetadas com a subida então do nível da água. 5h36 e a gente vai falando que 8 unidades básicas de saúde receberam ontem do Ministério da Saúde a certificação na estratégia Amamenta Alimenta Brasil, em solenidade realizada no auditório da UBS Newton Lins. O índice de aleitamento materno no município de Manaus tem aumentado nos últimos anos com o avanço da rede Amamenta Brasil. Em 2012, quando já eram mais de 53% das crianças em aleitamento materno exclusivo de 0 a 6 meses. Crianças de 6 a 11 meses, mais que 75%. Crianças que de 12 a 15 meses, quase 65%. O aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade infantil. Para o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi Alves, as estratégias desenvolvidas para incentivar a amamentação e a nutrição representam uma importante taxa na saúde pública, porque garantem o afastamento das doenças recorrentes em recém-nascidos e crianças nas idades mais delicadas da vida. Nas 8 unidades certificadas, atuam 20 equipes de saúde. A gente observa que o grupo é comprometido, o grupo é fechado e você observa o resultado, as metas atingidas, reconhecida pelo Ministério da Saúde, com técnicos presentes do Ministério da Saúde, certificando as 20 unidades. Então, a equipe da gestão da área da saúde da ciência está toda de parabéns por conseguir esse resultado tão expressivo e trabalhar para que a gente possa melhorar ainda mais os resultados que são significativos, mas que a gente possa reduzir ainda mais a mortalidade infantil com esse programa Amamenta da Secretaria de Saúde. A Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde, o SUS, tem o objetivo de fortalecer as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável no âmbito da atenção básica. E um estudante do Centro Educacional de Jovens e Adultos, Agenor Ferreira Braga, invadiu a sala de professores e agrediu um dos docentes. A Secretaria de Estado e Qualidade do Ensino, SEDUC, informou por meio de nota que um boletim de ocorrência foi registrado no 22º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Nossa Senhora das Graças. Além disso, o órgão destaca que vai analisar o caso e, dependendo das circunstâncias, o estudante deve assinar uma advertência ou até mesmo a transferência. E fiscais do Procon Amazonas e integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus visitaram ontem instituições de ensino de Manaus para prestar esclarecimentos e orientar sobre o cumprimento da Lei Municipal número 2217, de 11 de abril do mesmo ano. A lei dispõe sobre a proibição da cobrança pelas instituições educacionais de taxas de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos e escolares no âmbito do município de Manaus. Os agentes fiscais do Procon Amazonas notificaram um estabelecimento de ensino localizado no bairro de Flores, na zona centro-sul de Manaus, orientando os responsáveis para que providenciem as adequações necessárias para o cumprimento da legislação. 5h39 e o mapa da violência 2017 mostra que o risco de um jovem negro ser vítima de homicídio é quase 3 vezes maior que o de um jovem branco. No Amazonas, a taxa de homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes em 2005 era de pouco mais que 19 homicídios. 10 anos depois, em 2015, o número aumentou para 44 homicídios por 100 mil habitantes. Para o professor e sociólogo Luiz Antônio, a sociedade nos dias de hoje ainda mascara o preconceito aos negros, quando diz que eles têm iguais oportunidades. Você vai procurar emprego, você tem 30 jovens, o único que sai empregado é o jovem branco. Como que é tudo igual? Você vai para dentro do sistema prisional, vai lá ver quem está preso. Esses argumentos, eles são falaciosos, eles não se sustentam em bases históricas. Ainda no Amazonas, os negros são mais vítimas de homicídios em relação às pessoas de outras cores. A taxa correspondente aos não negros cresceu 33% em cada 100 mil pessoas, pelo período de 10 anos, enquanto que a taxa de homicídios entre jovens negros foi maior que 124%. Idosos e pessoas com deficiência podem obter
hoje a credencial que autoriza o estacionamento em vagas especiais, emitida pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans. O serviço vai ser oferecido gratuitamente no Parque Municipal do Idoso durante a abertura da programação da Prefeitura de Manaus no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, promovido pela Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. O stand do Manaus Trans, que oferece o serviço, funciona das 8 da manhã, então, ao meio-dia. O documento é entregue imediatamente após a solicitação. O cartão que identifica o beneficiado para as vagas especiais é específico para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência física visual ou também síndromes. Para obter a credencial que autoriza estacionamento em vaga especial, os idosos precisam apresentar os seguintes documentos: comprovante de residência atualizado, cópia de RG e CPF. Para as pessoas com deficiência, devem ser apresentados os mesmos documentos e também laudo médico, constatando o diagnóstico, CID, carimbo e assinatura do médico especialista. Estacionar em vaga especial sem credencial é multa gravíssima, no valor de R$ 293,47, com 0 pontos na carteira. Vamos falar ao vivo agora com Yolanda Mendes, já está nas ruas de Manaus, traz novidades pra gente. Carlos, voltamos novamente a falar das ruas de Manaus. Vamos falar agora sobre a área policial, que foi bastante movimentada durante a noite e a madrugada. Ontem à noite, a equipe da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado apreendeu cerca de 1 tonelada de drogas no Porto do Santo Agostinho, aqui em Manaus. Houve inclusive troca de tiros, um policial civil foi ferido durante a ação. Os traficantes estavam armados aí com um fuzil e também foram atingidos durante a ação, mas acabaram escapando em uma voadeira. As equipes que estavam durante essa operação eram equipes aí tanto da Polícia Militar como também Polícia Civil, e esses criminosos acabaram conseguindo fugir durante essa ação que aconteceu por volta aí das 7 horas da noite, lá no Porto do Santo Agostinho. Voltamos com vocês. 5h43 e representando a região norte, o Amazonas tem 3 unidades de ensino da rede pública de Manaus e uma da estadual, incluídas na avaliação dos novos campos dos formulários do Censo Escolar 2018. A amostra para testar o formulário do Censo Escolar segue até hoje em todo o país. Cada estado da região tem sua representatividade. Além do Amazonas, estão sendo avaliados Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Goiás e Santa Catarina. Participam 4 escolas entre públicas e privadas, urbanas e rurais de cada estado. Escolas de educação técnica profissional, indígenas e organizadas por ciclos também fazem parte do teste. No total, 20 escolas estão no processo. A CEMED contou nesse processo com 3 escolas municipais na zona rural, sendo 2 da área ribeirinha e uma na rodoviária. E encerrou ontem o seminário sobre o Mediotec, coordenado pelo Centro Educacional de Tempo Integral Elisa Bessa Freire, no bairro Jorge Teixeira, voltado para os alunos do 2º ano do ensino médio. A iniciativa tem como objetivo sensibilizar os estudantes a participarem do programa, que, por sua vez, tem o propósito de garantir aos alunos de ensino médio a formação profissional na modalidade de educação à distância. O programa vai funcionar em parceria entre SEDUC e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, que vai ser a instituição responsável pelo acompanhamento dos cursos ofertados. Os alunos que tiverem uma formação por meio do Mediotec a concluírem o ensino médio receberão uma certificação de nível técnico. Na zona leste da capital vão ser ofertados os cursos de administração, logística e recursos humanos. O mesmo evento deve ser realizado em outras coordenadorias e no interior do estado, com data a ser informada. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E o governo do Amazonas sanciona a lei que proíbe a cobrança de taxa de desperdício exigida nos estabelecimentos comerciais. As informações com Samara Souza.
Após sancionar em março a lei que proíbe a cobrança por perda de comanda em bares e restaurantes do Amazonas, o governo do estado sancionou agora a Lei 4.484, que proíbe a cobrança da taxa de desperdício cobrada pelos estabelecimentos comerciais que operam sob o sistema de rodízio ou buffet. A lei foi decretada pela Assembleia Legislativa do Amazonas e publicada no Diário Oficial do Estado, de quarta-feira, dia 7. Apesar de ser uma prática comum, principalmente nos restaurantes de comida japonesa, a cobrança da taxa de desperdício é ilegal. O funcionário público que pediu sigilo disse que todas as vezes que vai para um restaurante sob o sistema de rodízio, sempre dá um jeitinho para não pagar a taxa. Terminar de comer, a gente sempre pedia a conta e a conta vinha, a gente continuava comendo, meio que empurrando e já em seguida pagava. Para justamente ele não ser contabilizado. Porque quando você termina a refeição e, ok, vou pedir a conta, aí já fica aquilo ali, ó, sobrou tanto sushi, então vou cobrar aquilo ali. Mas como a gente ainda estava comendo, o garçom não contabilizava. Ele falou ainda que tem amigos que até escondem a comida em bolsas e sacolas só para não pagar a taxa do desperdício. Com alguns amigos nossos já aconteceu de, para não ter que pagar a taxa, a pessoa discretamente enrolava o sushi no guardanapo para colocar dentro da bolsa. Com a lei que proíbe a cobrança dessa taxa, o estabelecimento que descumprir está sujeito a multa entre R$1.000 e R$3.000, considerando a gravidade da infração, a capacidade econômica do infrator e a vantagem obtida. Cabe ao Procon Amazonas, Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor do Estado, fiscalizar os estabelecimentos para o cumprimento da lei. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. 5h47 e um dos principais jornais da cidade destaca aqui que a Operação Corpus Christi intensifica a fiscalização. A ação programou uma ação para garantir segurança nos trajetos e a qualidade dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros entre quinta e domingo, dia 18. A Agência Reguladora de Serviços Públicos concedidos à ASAN irá intensificar no período de 15 a 18 de junho, a fiscalização nas barreiras de saída da capital e nos municípios de maior fluxo, que fazem parte da região metropolitana de Manaus. Estima-se que mais de 20 mil pessoas irão sair de Manaus por conta do feriado de Corpus Christi, utilizando o sistema regular de transporte via ônibus, vans ou veículos fretados durante esse período. E um encontro com empreendedores do Amazonas vai ser realizado hoje para apresentar o programa de startups criativas e prevê investimentos financeiros, econômicos e tecnológicos às empresas selecionadas. O evento começa às 16h na sede do Centro de Treinamento e Capacitação localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Em maio foi anunciada uma nova chamada pública para empreendedores inscreverem projetos na terceira rodada do programa. Nesta edição, o número de vagas foi ampliado para até 10 startups da região amazônica. Ao ingressarem, as empresas selecionadas recebem apoio financeiro e acesso a um amplo pacote de serviços que visam o aprimoramento tecnológico e mercadológico de seus produtos e serviços. Para participar do evento, basta se inscrever no site www.ocean.brasil.com. E o papel dos habitats de inovação na criação e transferência de tecnologias é o tema geral da terceira semana acadêmica de empreendedorismo de 2017. O evento conta com palestras, mesas redondas e exposições que acontecem desde ontem e vai até hoje na Faculdade de Estudos Sociais da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. O evento é destinado à comunidade de acadêmicos das instituições de ensino superior do estado, assim como do público em geral que tenha interesse em empreendedorismo e inovação. Outros temas abordados são cidades inteligentes, tecnópolis, parques científicos, tecnológicos, de inovação e pesquisa, centros de inovação e laboratórios de prototipagem, como os Makespace, e os núcleos de inovação tecnológica na disseminação, geração e transferência de tecnologia, bem como inovação na região amazônica. A Faculdade de Estudos Sociais fica ao norte do campus universitário da Universidade Federal do Amazonas. Jornal Primeira Hora.
Após ter recebido várias denúncias, o deputado estadual Dermilson Chagas disse ontem que vai realizar uma audiência pública no dia 26 de junho para pedir esclarecimentos e tratar das ações irregulares cometidas pela concessionária Manaus Ambiental. O horário da audiência está prevista para às 9 horas da manhã, com o local ainda a ser definido. O motivo da decisão de realizar a audiência se deu pelas inúmeras reclamações que a Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor, PROCON, recebeu de consumidores no período de janeiro a maio deste ano. Nesse período, foram contabilizadas 415 queixas na concessionária. De acordo com o deputado estadual, a maioria delas são por cobranças de tarifa em poços artesianos, instalação de hidrômetros e também cobranças sem aviso de lacres. Que nós temos aí acompanhado, né? O número de denúncias primeiramente vem só aumentando com a insatisfação que o povo está tendo com o serviço prestado. Tem instalação de hidrômetros, tem taponamento de poços artesianos, falta d'água e a cobrança na conta de água também, e as situações dos poços que ela não investiu um centavo e agora está cobrando do pessoal para poder estamponar e aderir ao sistema. A legislação, o decreto presidencial do presidente Lula, na época, não permite que se faça isso. O sistema ele tem que ser independente e autônomo, ele não pode interligar na fonte que eles têm de fornecimento de água. Então ele pode sim fazer um poço e interligar diretamente na caixa d'água. Do jeito que ela está fazendo, ela não pode fazer e nem ameaçar a população do nosso estado, e que nós estamos vendo que só o PROCON não está dando conta de tantas denúncias em relação à empresa, que parece que ela não se incomoda com a justiça, com as multas que ela leva, porque ela constantemente vem cometendo os mesmos atos, que ela passa para a população, passa a ser tão alto que o pessoal não tem mais como pagar e também não tem como aceitar essa falta de serviço que eles estão cometendo, vão denunciando todo o comportamento dela. O próximo passo do deputado é acionar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, além do PROCON, para resolver esta questão. 5h52, daqui a pouco a gente tem mais informações com Yolanda, a nossa repórter já está nas ruas, mas você também pode colaborar conosco através de informações. Você pode enviar fotos, textos, vídeos, se identificando e identificando o seu bairro. Envie para o WhatsApp 991425676. E a Câmara Municipal de Manaus arquivou o projeto de Lei 131 de 2014, que proíbe a ação dos guardadores de carro, os flanelinhas, sob a alegação de cumprimento do artigo 151 do Regimento Interno. A proposta do ex-governador Ednailson Rosenha foi feita com a justificativa de que a população não pode mais ficar refém de pessoas que usam uma suposta profissão para agredir pessoas e tirar dinheiro de pais de família. Essa é a declaração do ex-vereador Ednailson Rosenha. O documento já tinha, inclusive, sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em novembro do ano passado e deveria ter sido votado no plenário no dia 24 de novembro, mas o projeto não entrou na pauta. O artigo 158 do Código Penal brasileiro diz que constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica é crime, sob a pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Segundo a Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado do Amazonas, 620 flanelinhas atuam no centro de Manaus e são mais de 2.000 em toda a cidade. A implantação da Zona Azul, que é um sistema de estacionamento tarifado em via pública, deve encerrar as ações dos flanelinhas. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, o projeto Zona Azul está em avaliação para que sejam feitas adequações ao processo de revitalização das ruas no centro de Manaus. Assim que essa etapa for concluída, a Prefeitura vai divulgar o início do sistema de estacionamento rotativo. Agora, Ítalo, seria fácil, se os flanelinhas incomodam tanto a população, seria fácil, né, resolver esse problema. Bastava não dar dinheiro aos flanelinhas. Mas sabe por quê que a população acaba dando? É porque existe o medo, existem as ameaças veladas, existe a intimidação e existe aquela postura agressiva por parte de alguns destes flanelinhas. A gente entende também que tem outros
pais de família que precisam aí sustentar sua família, não tem outra forma de ganho e aí encontram nessa atividade uma forma de levar um dinheirinho para casa. Mas tem outras pessoas que não podem se aproveitar disso para cometer crime de extorsão. Você obrigar alguém, você está cometendo o crime. E aí também tem a Câmara Municipal, que porque o vereador não foi reeleito, deixa para lá toda essa questão que interessa à população manauara. Ítalo. E o deputado estadual Carlos Alberto, do PRB, da Assembleia Legislativa do Amazonas, foi eleito o coordenador da região norte da Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Pró Criança e Adolescente. A eleição aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E o coordenador, a Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Pró Criança e Adolescente, a FENACRIA, foi criada em junho de 2011 durante o primeiro encontro de presidentes de comissões legislativas estaduais de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. O evento foi realizado em Goiás quando foi escrita a Carta de Goiânia, que apontou sua linha de atuação visando a interação e fortalecimento das ações dos deputados estaduais e o trabalho de suas comissões. Voltando a falar da Câmara Municipal, ela aprovou ontem por unanimidade o requerimento pedindo informações sobre o pagamento do benefício concedido aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, que aceitam dobrar a carga horária dentro da sala de aula, conhecido como carga dobrada. O pedido é do presidente da Comissão de Serviço Público da CMM, o vereador professor Gedeão, referente à parcela de fevereiro. Gedeão solicitou agilidade nas informações com ameaça de paralisação da categoria para hoje, definida em assembleia pelos professores no último dia 1º de junho, após os educadores tentarem então uma conversa com representantes da Prefeitura de Manaus. Na semana passada, um grupo de professores da CEMED procurou o parlamentar para reclamar do atraso no pagamento do benefício. Segundo o mesmo grupo, pelo menos 30% do total de 12 mil professores que integram a rede municipal de ensino não receberam a carga dobrada de fevereiro. Prevista na Lei número 1126 de 2007, a carga dobrada é opcional aos professores e tem por finalidade suprir a falta de professores na rede. O pagamento do benefício equivale ao valor do salário do profissional acrescido de 50% do valor total do auxílio alimentação, fixado então em R$220. 5h58, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, promove nos dias 13 e 14 de junho, das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde, o encontro estadual sobre política migratória no Amazonas. Uma abordagem intersetorial no Centro Estadual de Convivência da Família Madalena Arcidal, localizado na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio. O objetivo é de discutir o tema com especialistas de órgãos públicos federais, estaduais, municipais, sociedade civil e também grupos de migrantes e encaminhar para propostas para a implementação de política migratória no estado. Vão ser 2 dias de discussões que iniciam então com abordagem sobre o Brasil e o Amazonas no contexto das migrações nacionais e internacionais, seguido a análise da nova lei de imigração no Brasil, avanços e retrocessos. Além disso, vai ter também uma análise da nova lei de imigração no Brasil e um painel sobre o direito internacional dos refugiados. No segundo dia está incluída na programação o tema A Imigração do Ponto de Vista do Estrangeiro, com a participação de representantes dos Uaraus, os venezuelanos, os índios venezuelanos, de cubanos, colombianos, haitianos e americanos, a política nacional de desenvolvimento e assistência social, os direitos humanos e migração e a atuação do Ministério Público Federal na garantia de direitos também vão ser discutidos no encontro. O evento é aberto ao público e a inscrição vai ser realizada das 8 às 9 da manhã no primeiro dia, no local da realização do encontro. Haverá também certificações somente para quem participar efetivamente dos 2 dias, inclusive dos grupos de trabalho. 6 horas em Manaus. Ítalo, voltamos a falar das ruas de Manaus. Neste momento, nós estamos aqui no Hospital João Lúcio. Eu estou com os familiares de um soldado do Exército que ontem foi atingido. Aí ele estava chegando em um estabelecimento comercial. Esse estabelecimento comercial estava
sendo aí assaltado no momento que ele estava chegando junto com a esposa, mas para contar mais sobre o que aconteceu, está o pai do soldado do Exército aqui, o seu Luiz Augusto. Seu Luiz, bom dia. Eu sei que vocês estão muito abalados. O que aconteceu durante esse assalto? Bom, o que aconteceu é que meu filho saiu para comprar o jantar, sendo pizzas, e no local não tinha refrigerante. Aí quando ele saiu para comprar o refrigerante, ao chegar no supermercado, estava acontecendo o assalto. Uma moça deu sinal para eles estacionaram a moto, estavam estacionando a moto. Quando o bandido percebeu que a moça estava avisando, ele pegou, saiu fora do estabelecimento e mandou que meu filho entrasse, ele e a esposa dele. Só que eles se assustaram, saiu correndo um para o lado para o outro, e aí saíram atirando meu filho pegou, correu abalado, e a esposa dele também para o outro lado. Só que quando ela viu, meu filho já estava atirado, estava jogado, já tinha uma viatura no encalço dele também, e ele estava atirado e jogado, e a população simplesmente já agredindo, achando que ele era o bandido. Se não fosse a esposa dele chegar, identificando ele como militar, como soldado, dizendo que era esposo dela, eles iam matar o meu filho, porque ele estava jogado já no chão, atirado, simplesmente. E os bandidos, os verdadeiros bandidos, fugiram, porque já tinha viatura policial, simplesmente, e o meu filho tá nessa situação, quase morto aqui no João Lúcio. Infelizmente, é uma situação muito complicada. Inclusive, nós chegamos a conversar aqui com os policiais que ficam aqui no plantão do Hospital João Lúcio, né, que informaram que realmente ele é soldado do Exército e foi atingido, né, por esse tiro durante esse assalto. Agora, seu Luiz, tem alguma informação do estado de saúde do seu filho? Bom, a informação que tem que a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, mas que ele tomou 3 bolsas de sangue, perdeu muito sangue, e vão dar um boletim médico após 6 horas da cirurgia. A cirurgia terminou por volta de 4 horas da manhã, só que acho que por volta de 10 horas que vão dar esse boletim. Mas as primeiras informações que deu tudo certo, e ele não corria mais risco. Muito obrigada, seu Luiz Augusto, que é pai aí do soldado do Exército, Luiz Augusto Carneiro, né? A família está toda aqui. A gente vai continuar acompanhando essa situação e, claro, torcendo muito para que esse rapaz possa sair. Se Deus quiser, vai sair tudo bem durante esse dia que ele já passou por uma cirurgia, né? E agora eles estão esperando aí um novo resultado dos médicos aqui do Hospital João Lúcio. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Yolanda. E aí um absurdo trazido aí pela Yolanda, né? Essa arrumação de a população, muitas vezes, não vamos dizer a população, porque a população envolve cidadãos de bem, envolve uma sociedade que busca melhorar constantemente, né? Mas envolvem aí algumas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes envolvem pessoas que são maldosas mesmo. Eu já presenciei tentativas de linchamento de ladrões nas ruas, onde eu sabia que ali, fazendo o ato de agredir o rapaz, o suspeito, tinham pessoas que eram envolvidas com tráfico de drogas, pessoas que eram envolvidas com roubos. Portanto, e isso acaba, uma hora acaba errando, acaba dando errado. Você acha que você cai na tentação de achar que vai fazer justiça, porque não há justiça por parte do aparelho do Estado, mas uma hora você acaba errando e você vai cometer um crime, que foi o que aconteceu aí com o filho desse senhor, esse soldado do Exército, que graças a Deus está no hospital, e tomara mesmo, como a Yolanda disse, se recupere o mais rápido possível. Os jornais da cidade trazem mais sobre a violência, destacam, né? A crítica destaca barbárie nas ruas, diz que é pior que filme de terror. E aí usa o texto aqui, que a gente não vai entrar em detalhes porque é muito pesado, né? Até uma criança, um bebê, foi vítima dessa violência que assola a nossa cidade, e outros corpos que são achados aí mortos de forma
cruel. O outro jornal, o Diário do Amazonas, fala que após assassinato de PM ocorrem 46 homicídios. 9 dias seguintes ao encontro do corpo do soldado da PM Paulo Sérgio Portilho, o Instituto Médico Legal registrou na região metropolitana de Manaus 46 homicídios, uma média de 5,1 casos por dia. Isso é um absurdo, né, Ítalo? Infelizmente, a gente noticiou ontem também várias notícias, vários casos, né? Vários casos dessa violência que só vem crescendo em Manaus, infelizmente de forma bárbara, como você colocou, Carlos, e a gente espera que enfim, a polícia venha trabalhando também para que isso mude e a população também mude de postura, né? Isso, Ítalo, isso mesmo. E 3 homens, além de um casal de 21 e 23 anos de idade, foram presos por envolvimento em roubo à mão armada no dia 16 de março desse ano a uma loja de eletroeletrônicos que fica então em frente a um shopping na Avenida Altasmirim, bairro São José, na zona leste da cidade. Além da loja, outras da mesma rede foram alvos de aproximadamente 5 roubos. Durante as investigações ficou comprovado que um dos homens havia participado de outro roubo ocorrido no dia 8 de março deste ano a uma loja de outra rede de eletrodomésticos. De acordo com o delegado Pablo Giovanni, ao longo das investigações, policiais descobriram a dinâmica do grupo criminoso. Foi determinado que nós fizéssemos um levantamento, né? Conseguimos, com as imagens, identificar todos os autores do crime e o nosso foco principal era combater para quem estaria indo os aparelhos telefônicos que estavam sendo roubados, né? Na verdade, que é o objeto do crime, que tem os valores e é o que chama a atenção dos ladrões. Esses assaltos nós passamos a observar, de acordo com a dinâmica do crime, que teria já um destinatário específico. Quem seria esse destinatário? Seria uma loja de aparelhos celulares que seria situada no bairro Multirão. Policiais também localizaram alguns aparelhos roubados no município de Tapauá, que fica a 449 quilômetros de Manaus. 35 celulares foram furtados, mas 15 aparelhos foram recuperados e devolvidos. Carcaças de aparelhos celulares também foram recuperadas. E um jovem de 20 anos e outro de 18 foram presos ontem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Após a denúncia anônima, policiais do 8º Distrito Integrado foram até a Avenida Padre Agostinho Cabeleiro Martim, no Beco São Geraldo, bairro Compensa. No local, os policiais abordaram a dupla que estava então com algumas porções de droga no bolso. Segundo a polícia, os 2 rapazes ainda teriam apontado onde estava o restante dos entorpecentes. Um deles já possui passagem pela polícia por crime de roubo. Trânsito. E daqui a pouquinho a gente vai com a Yolanda Mendes trazendo informações de trânsito, mas por enquanto a gente segue com mais outras notícias. Em busca de consolidar a divulgação dos direitos das pessoas com deficiência, a Secretaria Municipal de Educação promove hoje pela manhã a ação Um Dia Possível, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, na Avenida Perimetral Sul, Parque 10 de Novembro. O evento ocorre em alusão à abertura oficial das inscrições da 6ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, os Javas, que estão com inscrições abertas até o dia 31 de julho. Mais informações você já pode adquirir pelo 9962-4300. Durante a manhã vai ter emissão então de documentos com identidade e CPF para crianças com deficiência, aula de ritmos e atividades físicas na quadra da associação. Os jogos já atenderam aproximadamente 18 mil alunos durante as ações ao longo dos últimos 5 anos e este ano pretende atender mais 3 mil estudantes. 6h12. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, divulga o edital e convocação para a matrícula referente ao vestibular ICIS de 2016, acesso 2017, segunda etapa, terceira chamada, que acontece no período de 12 a 14 de junho. A segunda etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que vão ter início das aulas no segundo semestre de 2017. Os candidatos convocados devem imprimir e preencher o formulário, ficha de identificação do candidato que se encontra disponível no portal da UEA e apresentá-lo então juntamente com a respectiva documentação exigida na unidade acadêmica na qual o curso está sendo
ofertado. 6h13, Carlos, e a gente segue agora com informações com a repórter Yolanda Mendes. Ítalo, continuamos a falar sobre a área policial. Ontem o corpo de um bebê de aproximadamente 2 meses de idade foi encontrado boiando no Igarapé do Franco, no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, na tarde de ontem. O corpo foi encontrado por 2 homens que estavam em uma canoa. A princípio eles achavam ali que seria um boneco, uma boneca que estaria dentro do Igarapé, mas perceberam que se tratava de uma criança. Então eles acionaram a polícia militar, que compareceu no local, isolou lá a área. Era perto de umas palafitas ali no Igarapé do Franco. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal para passar por exames, mas até o momento nenhum familiar dessa criança apareceu para fazer a identificação no Instituto Médico Legal. Também deu entrada ontem o corpo ainda não identificado, vítima de afogamento. O fato aconteceu lá no Igarapé do São José. Ontem também, uma vítima de acidente de trânsito, o Radisson de Assis Souza. Esse acidente aconteceu por volta das 9h da noite, na rua Padre Mário, no bairro Gilberto Mestrinho. Ele estaria aí numa bicicleta e essa bicicleta foi atingida por um carro. A vítima foi removida para o IML. Também deu entrada ontem à noite Cassivaldo dos Santos Rodrigues, de 28 anos. Ele estaria ali trabalhando, cortando algumas árvores, e uma dessas árvores acabou caindo em cima desse jovem de 28 anos. Esse acidente aconteceu lá na BR-174, no quilômetro 7, na zona rural de Presidente Figueiredo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Outro destaque na imprensa em Manaus é que o STJ decide que, após cassação, Melo será processado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Após a perda de foro, após perder mandato por compra de votos pelo TSE, processo de crime eleitoral encaminhado ao STJ volta à Justiça Eleitoral do Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Raul Araújo, decidiu que inquérito instaurado para investigar conduta do governador do Amazonas cassado José Melo, do PROS, deve ser enviado ao Tribunal Regional Eleitoral, porque Melo saiu do cargo e perde a prerrogativa de foro. A decisão foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. Diante da perda do mandato, o José Melo, o ministro do STJ, decidiu que, diante dos fatos, declina-se da competência para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos ao TRE para devidos fins. Em janeiro deste ano, a Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas pediu a condenação do governador do Amazonas, José Melo, do PROS, do vice-governador José Henrique Oliveira e de 2 ex-comandantes da Polícia Militar do Amazonas por abuso de poder político durante as eleições de 2014. O requerimento foi feito em alegações finais do processo em tramitação no Tribunal Regional Eleitoral. Carlos, a gente fala tanto de violência, né? Que é bom também a gente falar um pouquinho sobre solidariedade. A Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas realiza um evento para arrecadar fundos para a construção da sede. As informações com Yolanda Mendes. A Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas, APADAM, é uma entidade sem fins lucrativos que reúne pais, pessoas com síndrome de Down, amigos e profissionais interessados por uma causa comum: melhorar a qualidade de vida e proporcionar maiores oportunidades para as pessoas com síndrome de Down. O presidente da associação, Omar Maia, relata as dificuldades que os pais enfrentam. Que os pais, na realidade, têm encontrado ultimamente é com a questão do não descobrimento durante o pré-natal de que vão ter filhos com
síndrome de Down ou até com qualquer outra síndrome. Uma outra dificuldade, e essa é bastante grande para todos os pais, é na hora que a gente vai atrás de escola. Infelizmente, ainda hoje, encontramos dificuldades, recusa em matrícula dos filhos nas escolas, né? Sempre aquela velha alegação de que não estão preparados para receber crianças com algum tipo de deficiência. E para ajudar a associação, acontece nesse sábado a terceira feijoada solidária na Cantina Guioto, na Avenida Tancredo Neves, a partir das 11 da manhã. Entre as atrações, o Pop da Selva Arlindo Júnior, Carlinhos do Boi, Rodrigo Ranielli e Mona Lisa. Qualquer informação, até mesmo para adquirir o ingresso também, é só ligar no 981236060. Lembrando também que esse pagamento ele pode ser feito em dinheiro e no cartão de crédito ou débito. Os ingressos para a feijoada solidária custam R$50. Crianças até 5 anos não pagam e de 6 até 10 anos pagam apenas R$20. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E há 27 anos, a Casa Vida acolhe jovens e crianças em situação de risco social portadoras do HIV. Hoje a associação oferece 3 serviços gratuitos. Um deles é destinado ao bebê exposto ao HIV, filhos de mães soropositivas. A casa doa leite em pó, então, para a família, para que a criança não seja infectada pelo leite materno. Os outros 2 são os programas de acolhimento institucional e sociofamiliar. Uma das maiores necessidades da casa, além de alimentos, material de limpeza e higiene, é manter o pagamento dos 40 funcionários que trabalham diretamente com o regime de acolhimento. Os custos totais do mês ultrapassam os R$100 mil. De acordo com a coordenadora da Associação de Apoio à Criança com HIV, Érica Amorim, mais importante que as doações é o espírito de solidariedade que pode ser vivido em uma simples visita à Casa Vida e assim conhecer a realidade das crianças infectadas pelo HIV. Para até quebrar paradigmas, né, de algumas situações de que as crianças que convivem com HIV, né, não podem brincar, não podem conviver na sociedade, né, então nós temos muito essas atividades para que as pessoas, né, da sociedade, elas interajam com as crianças, elas possam, né, dar carinho, né, participar de atividades, dar amor. Então isso é algo também que, assim, a gente fortalece muito, fomenta muito isso, né, para as pessoas, que além de doar, mas também a gente prima que ela venha e contribua com a gente nessa questão de dar amor e dar carinho para as nossas crianças. Trânsito. Informações de trânsito com Yolanda Mendes. Yolanda. Carlos, de trânsito intenso nas primeiras horas desta sexta-feira. Nossa equipe já passou pela Avenida Altaz Mirim. O trânsito por lá já era um pouco mais pesado. Alameda Cosme Ferreira também. Rotatória do Coroado já tem agente do Manaus Trans no local. Por enquanto, o trânsito flui sem nenhuma retenção. Nesse momento, nós estamos aqui na Avenida Rodrigo Otávio, sentido bairro Centro. O trânsito por aqui já é bastante pesado, viu, Carlos? São 6h22, né? E o trânsito já é lento em alguns pontos durante a Rodrigo Otávio aqui. Então, o condutor vai ter que ter paciência, inclusive nos pontos dos semáforos. Mas também já tem agente do Manaus Trans em alguns pontos aqui na Avenida Rodrigo Otávio. Também para você que está vindo em direção à Universidade Federal do Amazonas, vai sentir esse trânsito mais pesado durante essa manhã. Obrigado, Yolanda, pelas informações. E a paróquia de São Raimundo, em parceria com o Comitê da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, e com várias instituições, está promovendo a Semana do Discipulado Socioambiental. A iniciativa que trabalha junto à comunidade o exemplo de Maria na realidade amazônica. Durante a semana serão abordados vários temas sobre a sociedade, o ambiente e o planeta Terra, que serão divididos em atividades nas comunidades e nos encontros realizados na paróquia. O estudo da encíclica Laudato Si está sendo realizado durante a semana em cada comunidade, relatando suas realidades e experiências de vida. Nos encontros são aprofundados os temas referentes ao cuidado da natureza junto a lideranças comunitárias.
E uma programação especial vai ser realizada neste fim de semana no Parque da Cidade da Criança. No sábado, a diversão começa com às 2 da tarde, com a exposição de quadrinhos na Biblioteca do Parque. Às 2:30 tem pintura facial na Praça de Alimentação e às 3 até às 6 da tarde vai ter a tirolesa. No final da tarde, às 5:30, é a vez da apresentação de João e Maria em cordel no anfiteatro e no mesmo horário vai ser realizada a Zumba Family no hall da entrada. Em seguida, as crianças vão poder se divertir com brincadeiras populares realizadas no hall também ali da entrada. E já no domingo a programação começa às 2 da tarde com as mesmas atividades do dia anterior, mas às 5 horas vai ter a contação de história e logo em seguida esquenta junino com músicas e brincadeiras típicas. Chegou a hora de falar de esporte. 6h24, vamos falar sobre a instabilidade política que tira jogos universitários brasileiros do Amazonas. Quem tem as informações é Bruna Elander. No último mês de abril, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, anunciou a disputa dos Jogos Universitários Brasileiros, JUBs, em Manaus. Porém, a competição agora será em Goiânia, em outubro. Segundo o secretário da SEGEL, Fabrício Lima, a indefinição política no Amazonas foi o motivo da mudança. Nós temos essa situação eleitoral, jurídica, de um processo que nós não sabemos como vai se findar. Há por parte da Federação Universitária de Desporto, por parte da CBV, CBF, ou qualquer entidade que queira realizar jogos em Manaus, essa instabilidade. E no caso da Federação Universitária de Desporto, inclusive, eles tiveram um problema sério em relação à Universidade, que seria em Brasília, mas por questões da mudança de governo, da vontade política do novo gestor, isso foi cancelado, causando prejuízo enorme, inclusive multa. A competição amazonense, que indicará os times para a competição nacional, é a edição local dos Jogos Universitários, os JUAS, que começa amanhã, conforme a presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto, FAUD, Lilian Valente. Sábado a gente inicia às 14 horas no René Monteiro e vamos até às 22 horas mais ou menos. Vamos fazer todas as modalidades no local só, para que a gente consiga realmente agregar o maior número de atletas, de instituições possíveis dentro de uma mesma arena. Os melhores times serão selecionados para manter e até elevar o estado a divisões superiores nos Jogos Nacionais, conforme Lilian Valente. Que as equipes sejam selecionadas para representar o estado do Amazonas. Atualmente nós temos a grande maioria das nossas equipes na segunda divisão, somente 2 na terceira divisão. Bem histórico por conta de que o nosso ranqueamento melhorou, subiu, e a ideia também esse ano é que essas 2 equipes, que é o basquete masculino e o handebol feminino, também participem e a gente possa subir para a segunda divisão. Além de subir as equipes para a segunda divisão, outra meta da Federação Amazonense é manter os times no topo. E se manter, porque isso é uma das grandes dificuldades, é a manutenção das equipes nessas divisões, na segunda e na primeira, quando a gente consegue estar. Neste ano, o JUAS vai reunir 740 atletas de 11 instituições de ensino superior. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h26, vamos trazer as últimas informações desta edição com Yolanda Mendes, que está nas ruas. Yolanda. Carlos, e a Polícia Militar conseguiu prender ontem à noite o Paulo Ricardo Encarnação Nogueira, de 19 anos, que tinha feito um assalto em um ônibus da linha 447 da empresa Líder. Ele foi preso na rua TV Baldim, no bairro Cidade Nova, no Campo do Roma. Foi encontrado ainda com o Paulo uma pistola, também uma quantia em dinheiro e um aparelho celular. Ele foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total.